Olá, boa tarde, estamos ao vivo. Tudo bem com vocês? Irmã Flávia, quanto tempo! Paz, minha linda, como é que você tá? Irmã Fernanda, glória a Deus, muito obrigada, gente, por estar aí. Vocês são bem-vindas. Mausiane, boa tarde, sejam bem-vindas. Meninas, vamos começar mandando nossos aviãozinhos aí. Me ajude a compartilhar para a gente convidar o maior número de pessoas. Enquanto isso, vou tentar colocar um louvor aqui, tá? Ver se vocês vão ouvir. Tá bom? Confirma aí para mim se vocês estão ouvindo. Isso, Fernanda. Vou colocar aqui, fixar o comentário da Fernanda. Me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto, outros de longe. Com licença eu vou. Vocês estão ouvindo? Me fala aí. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu. Ah, glória a Deus, que bom. Eu sou o único que escolheu ficar. Paz do Senhor, minhas lindas. O Pai que sejam bem-vindas. Vamos compartilhar aí para o maior número de pessoas que vocês puderem. Eu sou a luz do fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Glória a Deus. Vamos compartilhar. Eu quero intimidade. Escuta esse louvor. Deixa Deus falar contigo nessa tarde. Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová. Eu sou a luz do fim do túnel, a força quando a sua. Oh, glória! Sejam bem-vindas. É só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Ele é teu pai, ele é nosso pai. A glória, Jesus. E se precisar, é só clamar. Não preciso de formalidade. Diga, eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Oh, glória!
Quem já compartilhou, comenta aí pra mim. Eu sei, pode ser de madrugada, qualquer hora. Escuta esse louvor, adore. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Parabéns, irmã Flávia. Eu sou teu pai, é só chamar. Eu sou teu pai, é só. Vai. Eu sou teu pai, é só chamar. Levante a voz, diga: eu sou teu pai, eu sou teu. Ô Glória, bem-vinda, Raquel. Eu sei, levante a voz e diga: eu sou teu pai, é só chamar. Bem-vindas. Quem já compartilhou, quem não compartilhou, compartilha aí. Escuta esse louvor, é pra você. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. Ele quer intimidade conosco. Nos entrega para Ele totalmente. Nós devemos fazer isso todo dia, não só um dia, mas nos entregar inteiramente, completamente ao nosso Deus. Ô Glória! Bem-vinda, amiga. Você não tinha conseguido entrar. Seja bem-vinda. Eu quero intimidade, eu sou teu pai. Fernando, deu certo aí, eu coloquei. Não é sobre religiosidade. Pai do Senhor, minha linda, Deus abençoe, em nome de Jesus. Eita glória. Terminou aqui. Graças a Deus. Meninas, nós já ouvimos o louvor. O Senhor já falou conosco através do louvor, né? Então vamos falar um pouco sobre aquilo que nós viemos aqui, né, para falar. Mas antes de tudo, quero convidar você para orar, tá? É bom ter vocês aqui. Eu agradeço, sou grata a Deus pela vida de todos aqueles que estão conosco nessas lives, que estão nos acompanhando, que estão buscando, que estão procurando aprender um pouquinho. Em nome de Jesus, nós também estamos aprendendo e estamos juntos. Glória a Deus. Marcelma, seja bem-vinda. Enzo, Gabriel, seja bem-vindo. Todos vocês que estão aqui conosco, sejam bem-vindos, tá? Vamos orar? Vamos começar com oração. É bom, né, chamar o nosso Deus para tomar a direção de tudo que vamos fazer, tá? Deus maravilhoso, Pai querido e amado, Senhor, nós te louvamos, te glorificamos por esta tarde, Pai. Colocamos nossas vidas diante do Senhor, colocamos nossos lábios, Jesus, nossos sentimentos, pensamento, Pai, todos os nossos sentidos, que eles sejam levados cativo a Ti agora, Pai. Que o Senhor tome as nossas vidas, Pai. Fale por nós, Pai, aquilo que é necessário falar, aquilo que o Teu povo precisa ouvir, Pai querido. Nós estamos à disposição do Senhor, Pai. Tanto aqueles que vão perguntar, Pai, como eu que estou aqui, Pai, para falar com Teus filhos, com as Tuas filhas, Pai. Coloca as palavras em nossos lábios, Senhor, que seja feita a Tua vontade, Pai, o Teu querer. Pai querido, para a honra e glória do Senhor, Pai, nos usa, Deus, como canal de bênção, que essa live possa falar com alguém, Pai, tanto daqueles que estão aqui nessa hora, como aqueles que vão chegar, aqueles que vão ver depois, Pai, que o Senhor possa falar, meu Deus querido, Senhor, na necessidade daquele que vai ouvir, Pai, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos por esse projeto, nós te louvamos pelas vidas, Pai, nós te louvamos por aqueles que precisam, Pai, nós te louvamos, Pai, pela Tua presença em nós, Pai, pelo Senhor ter nos movido, Pai, cada dia, pelo Senhor nos levantar, nos dar fôlego de vida, Pai, nós somos gratos.
Nossa palavra desse dia, Deus, é gratidão. Gratidão a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. E nós te louvamos e te glorificamos por esse momento juntos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus é fiel. Se você quiser abrir sua Bíblia, Jeremias, capítulo de número 17, versículo de número 14. Glória a Deus. Nós estamos em uma campanha aqui na igreja, e na campanha da igreja nós estamos falando desse tema. Mas eu gostaria de falar porque ele veio de encontro àquilo que nós vamos falar hoje, que é sobre traumas, né? Vamos falar um pouquinho sobre trauma. Nosso tempo aqui não é muito, né, irmãos? Então nós temos que falar bem resumido, mas é só citar algumas coisas para nós termos um pouco de noção daquilo que nós podemos aprender. Então nós vamos aprender juntos aqui. E a palavra do Senhor em Jeremias 17:14, né? A Bíblia diz: cura-me e serei curado, salva-me e serei salvo, pois tu és aquele a quem eu adoro e louvo. Em outras versões vai dizer: cura-me, Senhor, e serei curado, né? Serei sarado. Salva-me e serei salvo, pois o Senhor é o meu louvor. Que quer dizer, né, a mesma coisa que está aqui nessa versão, é a mesma coisa, só muda algumas palavras. Mas o Senhor, aleluia, o Jeremias estava aqui falando, pedindo ao Senhor que curasse ele, que alcançasse ele naquele momento, e que curasse, que tirasse, né, dele tudo, e que ele seria curado a partir daquele momento. Se o Senhor curar, verdadeiramente nós seremos curados, né? Quando nós pedimos algo para o Senhor, ele é fiel para fazer infinitamente mais, né? O Senhor é maravilhoso. Então, quando nós pedimos ao Senhor aquilo que nós pedimos, nós não vamos pedir para o Senhor um pão, como a palavra diz, ele vai nos dar uma pedra, né? Ele vai nos dar aquilo que nós estamos pedindo. Por isso nós temos que ter sabedoria no momento de pedir. Nós precisamos entender o que estamos pedindo e ser rico em detalhes, pedir com sabedoria e colocar todos os detalhes daquilo que você quer, porque o Senhor vai conceder aquilo, mas de acordo com o que você pede, do jeito que você pede. Pastor Júnior, seja bem-vindo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus é fiel para fazer infinitamente mais daquilo que nós queremos, daquilo que nós pensamos, daquilo que nós pedimos. Deus é fiel para fazer muito mais, muito além, muito mesmo. Então, não duvide do poder de Deus, não duvide daquilo que o Senhor quer fazer através da sua vida, através de você. Você é um canal de Deus, você é um escolhido do Senhor, você é alguém que Deus separou, né, para uma grande obra. Não tem pessoas, aleluia, que Deus rejeita. Às vezes nós deixamos o Senhor, nós nos afastamos do Senhor, mas o Senhor, ele sempre está conosco, ele sempre está lá, pronto para nos usar, para nos abençoar, para nos curar, para nos salvar. Queridos, e nós queremos falar um pouco sobre traumas. O que é traumas, né? O que vem ser essa palavra? Todos nós temos uma vida, todos nós temos uma história. Eu tenho certeza que se eu perguntar aqui, todos vocês vão ter uma história para contar. Todos vocês um dia foram sonhados, ou talvez, né, não foram sonhados, mas nasceram de um pai, de uma mãe, de alguém. E vocês têm uma história. Desde que vocês nasceram, vocês têm uma história. Todos nós temos uma história. Todos nós temos algo que talvez aconteceu. Talvez tem pessoas aqui que tudo que aconteceu na vida dele foi bom, foi maravilhoso. Você pode dizer para mim, olha, para mim foi tudo muito bom, foi tudo maravilhoso. A minha vida foi perfeita, né? Apesar de que eu acho que não existe, né, a vida perfeita. Mas talvez tenha alguém que tenha essa vida perfeita, né? Mas todos nós nascemos em um lar, nascemos em uma família, nascemos de alguém. E talvez alguém sonhou conosco, preparou. Mas no caminhar dessa história, talvez aconteceram algumas coisas, né, na nossa vida. Talvez na nossa casa, na nossa família, ou talvez fora, né, do contexto familiar. Talvez aconteceram algumas coisas que nos trouxeram algumas lutas, algumas dificuldades, alguns traumas.
Isso é o que chamamos de trauma, é aquilo que acontece. E quando esses traumas acontecem, o que acontece na nossa vida? Nós somos paralisados. Irmã Deja, pastora Deja, seja bem-vinda. Então, nós somos paralisados quando algo acontece conosco. Isso chama de crenças limitantes, né? Os bloqueios, aquilo que vem nos bloquear, que vem nos paralisar. E aqui, como nós somos cristãos, como nós somos servas do Deus Altíssimo, nós acreditamos que é nesse momento que o inimigo luta, né? O inimigo cria situações, cria os seus projetos, luta com nossas vidas e talvez traz para nós esses bloqueios. Para quê? Para paralisar a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor na nossa vida. Para tirar nós do foco, para tirar nós daquilo que o Senhor nos escolheu para ser. Porque antes que nós fôssemos, mesmo que nossos pais não sonharam conosco, nossos pais terrenos, mesmo que eles não sonharam conosco, o Senhor sonhou. O Senhor criou, nós somos projeto do Senhor, nós somos imagem e semelhança do Criador. Nós somos feitos para um projeto, para um propósito. O Senhor nos escolheu para fazer um propósito, para desempenhar um papel nessa terra, né? Nós não viemos aqui somente vim aqui só para viver, só para fazer alguma coisa. Não, nós viemos aqui com um propósito, e o propósito foi de Deus. Ainda que eu e você não abrimos o nosso coração. Seja bem-vinda, Flaviane. Ainda que às vezes eu e você não abrimos o nosso coração, o nosso entendimento, né? Para entender esse propósito, para entender essa missão, isso que Deus tem conosco, muitas vezes nós paralisamos ali, talvez nós não entendemos e por isso não rompemos. E aí esses bloqueios que o inimigo coloca ou que acontece às vezes por pessoas, por atitude de pessoas ou por palavras proferidas à nossa vida, isso vem nos bloquear, vem nos parar. Súzia, seja bem-vinda. Então, isso vem nos parar. E muitas vezes o inimigo luta para fazer você desistir, você ficar paralisado naquilo. Normalmente, quando acontece esses traumas, é nesse momento que você paralisa, que você é bloqueado. Nós chamamos de bloqueio ou paralisado. É nesses momentos que você cria uma crença limitante, você acredita que você não é capaz, você acredita que você não é importante, você começa a se limitar por causa dessas coisas. E com isso vem algumas ações. O seu corpo, você é corpo, você é corpo também, né, físico, você tem alma e você tem um espírito. E muitas vezes a gente não entende, irmãos, mas a nossa infância, né, costuma dizer, né, a minha professora, a minha mentora, vamos dizer assim, ela costuma dizer, e é certo isso, né, que a infância é o chão que a gente anda para o resto da nossa vida, né? Tudo que acontece na nossa infância é esse chão, é esse mundo que nós vamos andar para o resto da nossa vida. E por isso, quando a gente às vezes é adulto, é que a gente percebe alguns bloqueios, algumas situações na nossa vida. Talvez você nunca parou, você está aqui hoje e você vai dizer para mim, irmã, eu nunca parei para pensar sobre isso, eu nunca parei para analisar porque eu não consigo romper, porque eu não consigo terminar algo que eu comecei, porque que eu não realizo os projetos que eu sonho, porque que eu paro no meio do caminho, algumas coisas, porque que eu sinto alguns sintomas no meu corpo físico, né? Alguns sintomas de algumas coisas que acontecem, porque que eu sinto esses sintomas, o que acontece comigo quando eu paraliso. Eu nunca parei para pensar sobre isso, eu nunca parei para imaginar isso, né? E se você nunca parou, se você nunca prestou atenção nisso, vai falando aí nos comentários, vai colocando aí para mim entender quem está comigo, o que vocês, se vocês já passaram por isso, ou se só eu passei por isso, ou se só é uma história de carochinha aqui, né?
Se você também já passou, se você entende que tem algumas coisas que você não entende na sua vida, né? Que tem algumas coisas que você, talvez hoje, você vai ser desbloqueado nisso, que você vai começar a prestar mais atenção, né? Talvez tem coisas que você nunca parou para pensar, mas no teu subconsciente, no teu inconsciente, né? No teu inconsciente tem algo que você vai, com o tempo, você vai começando a ter consciência disso que está no seu inconsciente. O que está guardado lá no teu inconsciente são coisas que você vai revelando no teu consciente a partir de então. Então, quando você começa a observar isso, você vai descobrir muitas coisas sobre você. Você vai descobrir muitas coisas sobre a sua vida. Quando você começa a olhar para a tua história, você começa a observar coisas. E eu quero abrir um leque aqui para falar de alguma coisa que eu descobri ontem, né? Foi muito forte ontem. Foi um dia assim que eu tive uma aula maravilhosa, né? Eu tive um momento maravilhoso na aula. Eu estava trabalhando, né? Mas era um lugar tranquilo e eu sempre fico, às vezes, no lugar onde eu posso, eu fico ouvindo as minhas aulas, né? E eu estava ali ouvindo a aula, quero compartilhar com vocês hoje isso que me aconteceu, é muito forte, né? E eu tive uma vida normal, desde que eu me entendo, assim, uma vida normal, né, para mim, né? Eu nunca tive vamos colocar uma coisa mais forte, um abuso sexual, alguma coisa nesse sentido que eu me lembre, assim, muito uma coisa forte, né? Vamos colocar assim. Mas eu tive situações, eu tive um lar, vamos colocar assim, um lar que aparentemente era um lar funcional, mas que não era tão funcional assim. Hoje, entendendo, hoje olhando para a minha história, não era um lar tão funcional assim. Havia traições, havia brigas, havia muitas discussões no meu lar, havia muitas dificuldades, havia muita, talvez, insubmissão, né? E eu não estou aqui para falar dos meus pais, né? Para julgá-los, né? Sem juiz de julgamento de jeito nenhum, porque eles me deram aquilo que eles tinham. Hoje eu entendo isso, né? Hoje eu sei disso, né? Eles me deram aquilo que eles podiam, eles me deram aquilo que eles tinham, eles me deram tudo, eles fizeram tudo para que eu tivesse, né, uma vida, meus irmãos, né, para que a gente tivesse uma vida legal, uma vida tranquila dentro daquilo que eles podiam. Mas só para a gente entender um pouco do contexto, né? Meu pai não saiu da casa dos pais, ele não tinha pai. Ele perdeu o pai quando ele era bebê, quando ele era uma criança de 6 meses, ele perdeu o pai. E depois, com 10 anos, ele sai da casa da mãe para ir, né, de um estado, para ir para outro estado com alguém que passava, que fazia algumas coisas, acho que mexia com gado, com boi e tal. E aí o meu pai foi com essas pessoas e lá então meu pai ficou morando com essas pessoas e nunca mais, até o dia que meu pai faleceu, meu pai nunca mais voltou na casa dos pais, na casa da mãe, né, da família, dos irmãos, ele nunca mais voltou. Lá ele conheceu minha mãe, ela era irmã da esposa desse que trouxe ele, desse estado que ele morava, e daí então ele conheceu ela e logo jovem eles casaram, né? E casaram numa situação, né, onde eles fugiram e tal, e casaram. A minha mãe perdeu a mãe também quando ela tinha 6 meses. Ela foi criada um pouco por vó e depois só pelo pai e os irmãos e as irmãs ali junto, né? Mas a minha mãe era mais nova e a minha mãe sofreu muito. Eu acredito que sim. Por quê? Porque ela não tinha ninguém para direcionar, ninguém para ensinar, ninguém para abraçar, né? Ninguém para... Ela não tinha... Claro que meu avô amava, mas do jeito deles, daquele tempo, né? Não tinha muito contato ali, não tinha muitas palavras de afeto e tal. E então ela cresceu nesse lá. E era isso que a minha mãe tinha, né? Bem-vinda, irmã Helena.
E era isso que minha mãe tinha, era isso que ela podia nos oferecer naquele momento, né? Era tudo que ela tinha e era tudo que ela podia oferecer. Então, nesse contexto, eu vivi. E quando eu era criança, eu me lembro que eu tinha um problema muito sério. Eu tinha algo que era sério, irmãos. Eu tive isso, eu acho que a minha vida inteira. Eu acho que muitas crianças sofrem com isso, né? Eu tinha muito problema, eu morava na fazenda e eu tinha muito problema, fazia xixi na cama, né? E nesse tempo, criança, né, muito pequena, eu lembro que eu passava por muita humilhação por isso, né? Eu era muito, muito, muito humilhada. Muito, né? Porque minha mãe era muito brava. Era uma mulher muito brava, muito, muito, muito. E a minha irmã, uma das minhas irmãs também era muito brava. Era muito assim, o que ela era cuidadosa com a casa ao extremo, né? Foi uma coisa que a minha mãe ensinou todas nós ser muito perfeccionista, né? Muito de fazer assim exagerado, né? Tudo ela colocava a gente para fazer. Se fosse preciso varrer uma casa 10 vezes, era para varrer até ficar varrida do jeito que ela gostava, do jeito que ela queria. Então a gente ficou aquelas mulheres muito, muito perfeccionista, exagerada. Mas nessa época eu era muito, muito, muito humilhada por isso. Eu não tinha consciência de que isso tinha me trazido alguma coisa, né, para minha vida. Eu não tinha consciência disso até ontem, né? Mas não foi só isso. Eu comecei a ter problemas, por quê? Porque a partir de então, as palavras que eu ouvia eram palavras tipo de por que eu digo humilhada, irmãos? De você rodear a casa com um colchão na cabeça, de você ser esfregado os lençóis da cama no nariz até quase sangrar, de você sofrer algumas coisas, né? Apanhar e de você... E aí quando você for dormir, você fazer aqueles, sabe aqueles votos para Deus, de você pedir para Deus, de você clamar e nada acontecia, irmãos, porque era um problema de saúde, né? Natália, seja bem-vinda. Era um problema de saúde, ninguém entendia isso, mas ali eu era muito humilhada por causa disso, né? Eu tinha muito problema por causa disso, né? Ali eu me sentia muito humilhada, não só pela minha mãe, mas também pela minha irmã, que era muito rígida. E eu pelejava muito, eu orava muito, eu pedia muito a Deus para que eu não fizesse mais, mas não adiantava. Acontecia sempre. E daí eu fui crescendo, sempre buscando aprovação. Então, tudo que eu queria fazer, eu ia fazer, tentando fazer o mais perfeito possível, só que eu fazia uma bagunça porque eu era criança. E aí acontecia que sempre dava errado, sempre dava errado. E aí eu tinha muitas cobranças quanto a isso. Outra coisa era que eu era muito, muito inteligente. Eu tinha muita inteligência na época. Eu era uma menina que decorava tudo com muita facilidade. Era boa na escola. Sempre pegava as coisas com muita rapidez, né? Era assim. E então, por isso, também, eu lembro que meu pai ia ensinar tarefa pra gente. E aí, o meu irmão participava ali na tarefa, e ali, quando meu pai perguntava, ele não sabia, e eu sempre apanhava porque eu respondia no lugar dele. Quando meu pai perguntava, eu, para chamar atenção, né, para ser amostrada ali, vamos dizer, né, assim que os pais falam, né, as pessoas falam, quando alguém toma a vez do outro, né, e eu sempre tomava a vez e falava, respondia para mostrar que eu sabia. Então eu era muito discriminada e apanhava muito por isso, né, porque fazia isso. Então assim, e onde eu reconheci isso, eu falei, meu Deus, eu apanhei muito por ser boa, por fazer aquilo, por querer, por ser inteligente, por fazer as coisas, tipo assim, por saber, por pegar as coisas, por entender. Coisas assim, mandar os dias, a missionária, seja bem-vinda. E então, assim, eu passava por muito essas provações, essas dificuldades na minha vida, né? Era muito, 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 muito. Isso trouxe, gente, traumas para mim. Por quê? Porque eu me senti naquele momento, eu criei em mim um sentimento de rejeição. Então, eu criei também com essa minha irmã uma rivalidade. Uma rivalidade. Era como se a gente, inconsciente, nem ela nem eu, nós não tínhamos consciência, e talvez até hoje a gente não tenha consciência de que tipo assim, ela não tem, porque ela não está estudando, ela não está entendendo isso. Talvez ela não tem essa consciência. Lívia, seja bem-vinda.
ela não tem essa consciência de que ela me fez mal. Não é nada, nenhum juízo de julgamento contra ela, né? Mas naquele momento eu criei em mim um sentimento de rejeição. E essa rejeição me fez sentir, ter baixa estima, né? Me sentir sempre pequena, me sentir sempre ali inferior, não querer aparecer, não gostar dos holofotes. Me lembro que em toda a minha vida, em toda a minha história, as pessoas falavam, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, você pode fazer aquilo, às vezes na obra de Deus. E eu falava, não, eu gostava sempre de dar o meu melhor, de fazer o meu melhor, de fazer com êxito, de dar tudo de mim. Mas na hora de aparecer, de ficar nos holofotes, de ficar dizendo que eu era isso, aquilo, eu não gostava. Então isso me paralisava. Paz do Senhor, irmã, Deus abençoe, que saudade de você. E então, assim, isso me paralisava, isso nunca, eu sempre tive ali abaixo, eu não tenho problema com as pessoas que querem aparecer. Eles querem aparecer, que eles apareçam. Eu gostava de estar ali fazendo o que Deus me mandou, mas né, não gostava muito dos holofotes, de ficar, né? Então, isso hoje eu entendo. Ontem eu tive mais consciência disso. Eu achava que sempre tinha alguma coisa que eu precisava buscar. Só que eu não entendia que era isso. Que eu tinha ali um bloqueio. Que eu me sentia pequena, que eu me sentia rejeitada, que eu me sentia abandonada, né? Abandonada. E aí com isso eu criava aquela rivalidade, né? Quando meu pai dava um presente para uma, tinha que dar para outra, ou se não desse para outra, a gente questionava. Então era muito, Kelly, seja bem-vinda. Era muita competição, né? Competição, uma guerra fria, sabe? Uma guerra fria que acontecia. E eu fui crescendo com isso, com essa coisa, né? E com isso veio medo, veio ansiedade, veio insegurança, né? Porque eu precisava da segurança. Outra coisa que nos faz ter, outro trauma, que nos faz ter também esses gatilhos, né, de insegurança, é também a ausência do pai. Por isso que a gente se sente abandonada, né? A ausência paterna, a ausência do pai ali, né? Como meu pai sempre viveu junto com a minha mãe, mas meu pai aprontava muito, fazia muito. Então a gente via muitas brigas, muitas gritaria, muitas confusão, muitas ameaças, né? Coisas assim que paralisava a gente, que fazia a gente sentir medo, de sentir muito trauma, muito medo, né? Então isso, irmãos, isso trouxe para mim bloqueios. Isso fazia eu não terminar as coisas que eu começava, né? Eu começava uma coisa, eu estava empolgada, estava tudo muito bem. No primeiro questionamento, no primeiro obstáculo que tinha, eu parava. Eu tinha aquela empolgação para fazer, eu dava o meu melhor para fazer, mas eu parava no meio do caminho. E eu nunca tive consciência disso, só estudando de 2020 para cá, que eu comecei a estudar, comecei a olhar mais para dentro de mim, comecei a me preocupar comigo. Por que eu comecei a preocupar comigo? Porque eu descobri que eu estava totalmente fora do eixo de uma pessoa normal, né? Da minha saúde. Eu estava com muitos transtornos, muito. Eu estava com muita ansiedade. Gente, eu passava 7 dias. A Kelly, a Natália, que está aqui na live, elas moravam do lado da minha casa, a minha irmã. Quantas vezes elas bateram no meu portão para saber se eu estava lá? Por quê? Porque eu tomava um remédio para dormir. E naquela noite que eu tomava o remédio para dormir, eu não acordava, sinceramente. Eu só acordava quando acabava o efeito do remédio. Então elas batiam, eu passava 7 dias sem dormir. Com isso, eu fui buscar ajuda, né? Eu comecei a buscar ajuda. Eu fui numa médica primeiro. Essa médica eu até contei na outra live. Essa médica me ajudou muito. Foi mais do que uma médica endócrina, foi uma psicóloga, né? E aí ela me ajudou muito. Eu fiz muitos exames. Eu coloquei ali... fiz todos os exames que ela me pediu. E ali eu descobri que eu estava num grau muito alto de obesidade, né? Eu tinha 98 quilos. Eu tinha muita ansiedade,
batimento, taquicardíaco, sabe? É verdade, Kelly, medicamento muito forte que eu tomava. E eu tinha muita ansiedade, muito. Eu me preocupava muito com as coisas, eu me preocupava muito com as pessoas, eu tomava os problemas para mim. Então eu estava vivendo uma situação muito difícil. Ah, mas peraí, você não era crente, você não servia a Deus, né? Gente, tem coisas que é sobre a gente, né? Isso aí não é Deus que resolve na nossa vida, é nós, né? Deus faz por nós aquilo que nós não podemos fazer. É o impossível, é aquilo que nós não podemos. O possível nós podemos ir lá e buscar. Quando eu estava obesa, era por quê? Porque eu comia emoção. Eu comia. E tudo que eu comia, fazia o quê? Eu engordava. Então eu tinha problema com a minha compulsividade, é isso. Eu tinha uma compulsão alimentar muito grande, né? E aquilo vinha do quê? Da minha ansiedade, daquela ansiedade que eu estava vivendo naquele momento. Eu não fazia nada para ter nenhum tipo de hormônio bom que viesse me causar, né, felicidade, alegria, né? Eu não fazia um exercício físico, eu não fazia nada, não fazia uma caminhada, eu não fazia nada. Eu estava num grau de obesidade, eu estava com colesterol muito alto, triglicerídeo muito alto, eu estava pré-diabética, eu estava com pressão alta, eu estava com problema no coração. Eu tomei 8 meses de remédio para o meu coração, para problemas no coração. Né? Eu tinha muito taquicardíaco, eu tinha muito aceleramento, muito, irmãos. Eu era a pessoa que ajudava pessoas, que cuidava de pessoas, que estava ali, que fazia a obra do Senhor, irmãos, com muita dedicação. Mas eu não olhava para mim. E é por isso que eu estou aqui falando com você hoje. Porque tem muita gente fazendo o que eu faço. O que eu fiz, né? O que eu fiz. Fazendo o que eu fiz naquele momento, né? Não olhando para você, não se preocupando. É por isso que despertou em mim esse gatilho, essa vontade de chamar a tua atenção, de chamar você para você se olhar, para você se enxergar, para você se ver, para você dedicar tempo para você, para a sua vida. Para te chamar e dizer para você que você é especial, que você é a menina dos olhos de Deus, que Deus te fez com um propósito, que você é a imagem e semelhança do Criador, você é filha amada de Deus. Você não pode ficar aí estagnada, acreditando numa mentira que te contaram. Né? Que você tem que ajudar a sua família, você tem que ajudar fulano, você tem que ajudar ciclano, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que se dobrar, você não tem. Gente, primeiro que eu não posso dar para ninguém aquilo que eu não tenho. Eu não posso te dar aquilo que eu não tenho. Olha o que a palavra que nós lemos aqui fala. Cura-me e eu serei curado. Salva-me e eu serei salvo. Eu só posso curar, eu só posso ajudar alguém, eu só posso fazer alguma coisa por alguém se eu estiver curado. Se eu for alcançado, Pastor Kleber, seja bem-vindo. Então, se eu não estiver curada, se eu não estiver libertada, se eu não estiver aquilo que o meu irmão precisa, eu não posso dar para ele. Como que eu vou te dar alguma coisa que eu não tenho, né? E essa história, queridos, ontem para mim foi muito interessante. Foi um dia de mudança, de transformação, de cura no meu interior, né? De ressignificância, sabe? Por quê? Porque eu fui ressignificada. Uma história que aconteceu há 50 anos atrás, né? Praticamente 50 anos atrás, né? Hoje eu tenho 53 anos. E lá atrás, o que é essa história, o que aconteceu comigo lá na minha infância, né? Eu andei sempre em cima desse caminho. E agora eu descobri que eu tinha esse bloqueio, que eu me sentia, né, rejeitada naquele momento, que eu tive esses problemas, e não foram só esses, irmãos, eu me tornei uma adolescente rebelde para chamar atenção. Eu não tinha consciência disso.
Hoje, o que estava lá no meu inconsciente, hoje eu trago a consciência, porque agora eu entendi, né? Eu entendi que aquela rebeldia de procurar aprovação, de procurar gente que me protegia, né? Eu acabei me envolvendo com pessoas, né? Procurando, buscando afeto em pessoas. Por quê? Porque eu não fui ali acolhida, né? A palavra, se nós estudar sobre o nosso emocional, sobre a nossa alma, né? As mulheres, principalmente, nós precisamos ser acolhidas. As mulheres, elas precisam de segurança, de acolhimento, de consolo, de cuidado. E muitas vezes, quando nós não somos acolhida, aconselhada, né? Apoiada, sabe? Apoiada, aí a gente fica procurando sentimentos. A gente fica procurando pessoas que vai fazer isso por nós. E aí nós nos apegamos às pessoas e achamos que as pessoas, irmãos, mesmo que aquelas pessoas não nos amam, não nos queiram, mas a gente quer. A gente ama por todo mundo. A gente acha isso. A gente acha que a gente vai dar conta de amar por todo mundo. E aí a gente se envolve talvez com uma pessoa que não deveria ser. Não podia ser. Não estava no plano de Deus. Não era aquilo que Deus tinha, que Deus queria para nós. E a gente se envolve. E aí a gente vai um abismo, a palavra de Deus diz, um abismo chama outro abismo. E aí a gente vai se envolvendo, e aí a gente cria outro problema. A gente, para resolver uma ferida, você cria outra ferida. Você vai se frustrando, você vai se relacionando com pessoas e você vai se frustrando. Você vai criando uma história triste para a sua vida. Talvez eu estou falando com pessoas que ou viveram ou estão vivendo assim, procurando apoio, procurando aprovação, né? Vivendo uma vida de vitimismo, né? De insegurança. E isso tudo são os resultados, são aquilo que vem por causa de quê? De trauma, de alguma coisa, de algum trauma que aconteceu lá na tua infância, lá na tua história. Por isso que é importante a gente olhar para a nossa história. Por que eu estou te chamando isso? Porque isso tem doído na minha alma. Por quê? Porque durante toda a minha história, ali cuidando de pessoas, eu olhava para as pessoas e falava, tem mais alguma coisa que a gente pode fazer? Só que eu não sabia como. Sabe? Por que eu sonho e desejo tanto cuidar de pessoas dependentes de química, irmãos? Porque a gente perdeu muitas pessoas. Por quê? Porque eles eram feridos, eles tinham vazio neles que a gente não conseguia preencher. Por mais que a gente orasse, por mais que a gente jejuasse, por mais que a gente aconselhasse, por mais que a gente pegasse ali na mão, mas a gente não tinha as ferramentas certas para trazer a cura para essas almas. E aí pessoas feridas, fere. Pessoas que têm problemas, elas acabam levando os problemas para aquelas pessoas. Pessoas rejeitadas, procura a aprovação do outro, busca, e aí vai entrando e gerando outros abismos, outras histórias. Outra coisa que pode acontecer, ansiedade, medo, insegurança e até transtornos psicológicos. As pessoas podem ter transtornos psicológicos por causa de algum tipo de trauma. Por isso que é importante a gente descobrir. E como que eu faço para descobrir se eu tenho um trauma? Só buscando ajuda. Só procurando alguém que vai te ajudar, que vai pegar na sua mão, que vai ter um momento com você, que vai falar com você, né? A cura, ela vem pela fala. E muitas vezes nós não temos essas pessoas que podem nos ajudar, que podem nos acolher, que podem nos abraçar. Alice, seja bem-vinda. Bom te ver por aqui. Então a gente não tem talvez esse acolhimento e a gente fica toda a vida buscando, sendo aquela pessoa carente, como diz, né? Muitas vezes, irmão, a gente vive uma vida de carência, toda a vida buscando o abraço, o acolhimento, porque você não teve. Então, se você tem qualquer tipo de problema, eu te aconselho hoje, busca ajuda.
sabe? Busque alguém que possa. Cauã, Eric Cauã, seja bem-vindo. Busque ajuda, busque alguém que possa te acolher, alguém que possa te ajudar, né? Nós estamos falando disso porque nosso coração, nossa alma, hoje, tendo esse entendimento, nós sentimos a dor das pessoas. Aqueles que nós já ajudamos, beleza, irmãos. Tem pessoas que você prega a palavra de Deus uma vez e ele entendeu. E ele pega ali e já é curado, já é libertado. Mas tem pessoas que têm problemas, que têm bloqueios, que pararam suas vidas lá, que estão paralisados desde sempre, desde a infância. E que eles não conseguem romper. Eles não conseguem porque eles não sabem sair daquilo. Eles não têm nem consciência, está no inconsciente deles. Por isso que é importante quando você começa a falar com alguém que pode te ouvir, com alguém que entende, que sabe. Aí você começa a falar e aquela pessoa vai entender e vai te levar ao entendimento. E você vai entender qual é a tua dificuldade, qual é o teu problema. E ali você vai ser ressignificado, você vai ter uma vida maravilhosa, né? O cérebro de uma criança, quando isso acontece, o cérebro de uma criança não sabe filtrar o que é bom ou ruim. Ela leva na memória todos os acontecimentos, sem qualquer avaliação sobre aquilo, né? Então, é por isso que isso nós chamamos de crenças limitantes, né? Mas a criança, o bebê, vamos colocar assim, ou a criança até uma certa idade dela, ela não sabe filtrar. Ela não sabe entender o que é bom, o que é ruim. Então ela leva tudo. Ela leva coisa boa, coisa ruim. Tudo que aconteceu, ela leva. Simples assim, né? Ela vai levando a vida, né? Vai levando. Mas ali, às vezes, ela acontece coisas que ela fica limitada. Porque aconteceu coisa ruim. Por exemplo, gente, um abuso sexual hoje acontece muito. Esses dias até postei um vídeo, porque foi da nossa aula, né? E aí a gente postou, depois o Instagram, ele tirou o vídeo, mas era um vídeo, era uma cena forte, né? Até teve pessoas que me mandou, meu Deus, o que é isso, né? Tipo assim, era uma cena, era uma realidade. E isso acontece hoje em muitos lares, em muitos lugares, né? Hoje acontece no nosso meio, né? Acontece. Pessoas que a gente pensa que o abuso é só quando a pessoa vai lá e causa um estupro ou alguma coisa assim. Não é. Abuso tem abuso de várias formas. Abuso é quando as pessoas fazem um monte de coisas. E às vezes você não tem esse entendimento e aquela pessoa sofre. E ela fica o quê? Paralisada. Ela fica o quê? Bloqueada. Lá naquela situação, quando aconteceu. Então, talvez você esteja vivendo esse momento, talvez você esteja passando por esse momento, né? E tudo que tem acontecido na sua vida, você não tem entendido. Por quê? Porque a sua criança, lá atrás, a sua criança não entende. Ela só está levando as coisas que aconteceram com a vida. Aconteceram e elas estão levando. Mas essas coisas é o caminho que você vai andar pro resto da sua vida. É verdade, Kelly. Só quem já sofreu sabe as consequências. A Kelly escreveu aqui, ó, verdade. Só quem já sofreu de abuso sabe as consequências que isso gerou. Verdade. E por mais que a gente busque, que a gente ore, que a gente... Gente, você não consegue sozinho. Você precisa de alguém que entende, que vai te ajudar dentro disso, dentro dessa realidade. Alguém que pode pegar na sua mão e de verdade te levar a entender e a ressignificar esse momento. Né? A te levar à cura de verdade. Para que você tenha uma vida maravilhosa. Ah, mas isso não tem como, né? Nunca mais eu vou ser a mesma pessoa. Sim, vai ser sim.
Vai ser, sabe por quê? Porque o teu Deus te criou com um propósito. E você é a imagem e semelhança do Criador. E o Senhor tem uma obra com a tua vida. Você é especial e você, aquilo que te faz sofrer hoje, vai ser a cura de outra pessoa amanhã. A tua dor vai ser a cura do outro. Aquilo que você sofreu, aquilo que você sofre hoje, vai ser a cura do outro amanhã. Você vai ser aquele que Deus escolheu para levar a cura para o outro. Lá em Salmo 107:19, a palavra diz assim: então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. Deus conhece a nossa necessidade. Quando você chama por Deus, quando você clama ao Senhor, Ele conhece a sua necessidade, Ele sabe o que você precisa. No Salmo 107 ainda, no versículo 9 diz, pois faltou a alma sedenta, pois fartou a alma sedenta, né? A alma sedenta, e encheu de bens a alma faminta. Olha aí. Olha o que Deus faz com aquele que tem sede, que tem fome por Ele. Ele te farta, Ele te enche. Ele te dá muito além do que você pensa, muito além do que você imagina. O Senhor faz pela tua alma, né? A tua mente é a morada da tua alma, é a tua alma, é a fonte da alma. É o lugar ali onde você precisa estar bem. Você precisa estar curada. Você é a alma, corpo e espírito. Você precisa cuidar não só do espírito, do espiritual, vamos dizer assim, e não só do corpo. Você precisa cuidar também da tua alma. Tudo aquilo que acontece e que fica aqui guardado, você sofre as consequências pro resto da sua vida. Você passa por problemas, por trauma, por dificuldade. Escreve aí para mim se está te ajudando em alguma coisa, se você está se sentindo alcançado nessa tarde. O que você precisa? Se você tem alguma pergunta, faça agora. Coloque aí alguma dificuldade, algo que aconteceu. Comenta comigo aqui, dá um feedback aí. Então, os traumas da nossa vida, quando nós somos criança, ele interfere muito na nossa vida adulta. Por quê? Porque a nossa infância é o chão que nós andamos pro resto da nossa vida. É o lugar onde nós vamos pisar todo dia. É o lugar onde a gente vai passar todo dia. A gente precisa estar bem com a nossa criança, para que o nosso hoje esteja bem, para que o nosso amanhã seja bênção. Né? Nós precisamos estar bem, estar cuidado, estar alcançado. Glória a Deus. Vocês estão comigo aqui, gente? Fala aí. Glória a Jesus. Então, os comportamentos, quais os comportamentos típicos de quem viveu traumas na infância? Por exemplo, um deles, eu vou citar aqui para você, inibição. Você não gosta de aparecer. Lembra que eu já falei aqui? Você não gosta de aparecer, você tem dificuldade em aparecer. Todas as pessoas que teve qualquer tipo de trauma, seja uma rejeição, seja um abandono, né? Seja um abuso, você tem muitas coisas que você sofre. Então, essas coisas te levam a ter dificuldade para aparecer. Sabe aquelas pessoas que chegam na igreja e falam, eu sou tímido, eu não tenho coragem. Tipo assim, não é porque você é. Busca no teu inconsciente, tem alguma coisa. Sabe? Não existe. Lembra da palavra? Os tímidos não herdarão o reino dos céus. Não é porque você é, porque às vezes a gente deixa de querer, sabe, aparecer, a gente deixa de querer fazer aquilo que Deus escolheu. O Senhor diz que nós somos luz. E a luz não é para ser colocada debaixo da mesa, mas num veleiro, onde ilumina todo o ambiente. Você é a luz que Deus escolheu para iluminar o mundo.
Você é a luz, você é aquele que Deus separou para uma grande obra, para ser luz aonde você for. Seja onde quer que você vá, né? Uma das coisas é a inibição, né? Repúdio por elogios também é alguma coisa. Você não gosta de ser elogiado. Quando alguém te elogia, você repudia. Você não gosta de ser elogiado. Você nunca reconhece o seu valor. Sabe? Você sempre vai se achar pequeno. Mesmo que você esteja fazendo uma grande obra. Mas você não reconhece. Todo mundo pode dizer que você vale alguma coisa. Você não acha. Você não tem valor para você. Você não tem valor para você. Você tem dificuldade de reconhecer o seu valor. Você se acha inferior. Outra coisa é a irascibilidade. Irascibilidade. Isso quer dizer o quê? É uma pessoa agressiva. As suas atitudes. O seu jeito de falar. Não tem aquelas pessoas que o pessoal fala assim, é grosso. É estúpido a maneira de falar. É arrogante, é ignorante. Não é isso que as pessoas falam? Quando a pessoa é estúpido no jeito de falar, né? É grosseiro com o jeito de falar, é sem paciência no jeito de falar, né? Tem um tipo de tensão no gesto, né? Fala com grosseria. Essas pessoas, provavelmente, elas tiveram algum tipo de trauma na sua vida, sabe? Essas pessoas são pessoas feridas que estão ferindo outras pessoas. Não é culpa da pessoa. Não é culpa da pessoa. Está no inconsciente que ela precisa trazer para a consciência. Ela precisa trabalhar isso nela. Ela precisa ser ajudada, ela precisa de ajuda. Talvez eu esteja falando com pessoas aqui que estão passando por isso. E se você precisa de ajuda, eu posso te ajudar. Você pode me chamar no direct, você pode me chamar no WhatsApp, né? Aí no projeto, no link do projeto Resgate, tem o meu WhatsApp, né? E você pode entrar lá, você pode me chamar no WhatsApp, você pode me chamar no direct aqui do Instagram também, tá? O que eu puder, irmãos, fazer por pessoas, o que eu puder ajudar pessoas, não se preocupe, né? Eu não estou aprendendo para mim, só para mim. Eu quero ser curada para eu curar. Eu quero continuar ajudando pessoas com melhores ferramentas, com aquilo que eu puder fazer para ajudar, para abençoar a vida das pessoas. Traumas é sério. A pessoa precisa de ajuda para ressignificar isso em sua vida. Você não consegue sozinho. Eu já falei isso aqui. Você não consegue sozinho. Você não consegue sozinho. Por mais que você reconheça o seu trauma, você precisa de alguém para estar com você. Você precisa de ser acolhido, você precisa de ser ajudado nesse momento. Jeremias 31, 25, a palavra do Senhor diz assim: porque satisfiz a alma cansada e toda a alma entristecida saciei. Olha aí. Talvez a tua alma está cansada. O Senhor vai satisfazer a tua alma cansada. Fernanda, são traumas que com o passar dos anos nem lembramos e nem imaginamos. Pois é, por que você não imagina? Porque está no teu inconsciente. Você criou uma capa de super mulher, né? Da Mulher Maravilha. Você criou uma capa do super-homem e você vive ferindo, ferido, ferida, ferindo pessoas. Às vezes você é uma bênção, você prega a palavra, você faz, mas na hora de você falar uma coisa ou que você tem um problema, sabe, você quer conhecer uma pessoa? Coloca uma dificuldade. Na hora da dificuldade que você vê a reação da pessoa.
A pessoa vai te responder diferente daquilo que ele fala, né? Tem um ditado popular que fala assim, quer conhecer um homem, dele poder. Por quê? Porque quando a gente tem poder, quando a gente tem alguma coisa, você aparece mal, ou quando você tem uma irritabilidade, você tem uma dificuldade, né? Não tem pessoas que no trânsito, por exemplo, tá no trânsito, tá passando ali, aí uma pessoa comete alguma coisa, aí ele não sabe ser humilde. Ele se exalta, ele vai pra cima, ele é ignorante. Gente, olha, agora lembrei aqui, ontem eu tava andando e eu acabei talvez num descuido, mas não foi tanta culpa minha, né? Eu tava no trânsito, aqui o trânsito é muito grande de bicicleta, né? A gente anda muito de bicicleta. Eu tô na Holanda, para quem não sabe, né? E aqui o trânsito é muito grande de bicicleta. E eu tava atrás do homem, o homem na minha frente. A gente vinha numa velocidade rápida, era de tardezinha, todo mundo muito corrido, né? Correndo e tal. E aí a gente tava ali, e sejam bem-vindos quem tá chegando. E aí a gente correndo ali naquela loucura, ele vira, de repente, eu pá! Né? Eu freiei, só que eu freiei em cima dele assim. Gente, era para ter caído ali nós dois, ter machucado, né? Mas aquele homem ficou muito bravo. Eu não entendo nada da língua dele, né? Eu não entendi nada que ele estava falando. E ainda que ele tiver me xingado toda, eu não entendi nada, né? Não entendi nada. Eu só pedi desculpa. Sorry. Me desculpa, né? Eu fui humilde ali naquela hora. Por quê? Porque eu, de verdade, eu não ia me... né? Não ia. Foi uma fatalidade, né? Eu falei para ele, você não colocou a mão, você não indicou que você ia virar, você virou de uma vez, você não olhou para trás, você não viu, né? E tal. Mas ele não entendia o que eu falava, nem eu entendi o que ele falava, então é isso. E muitas vezes, nesse momento, né, como aquele homem que ficou muito bravo, não aconteceu nada, mas ele ficou muito bravo, né? E ele ficou andando assim, vindo e falando coisa comigo. Tipo assim, mas por que, irmãos, que acontece isso? Porque às vezes as pessoas já estão feridas. Não é de agora, eles estão feridas da vida. Eles estão feridas da vida. Né? Se eu pudesse, se eu tivesse liberação aqui, eu já ia contar um monte de problema, um monte de coisa que eu já passei, que eu já escutei, né? Que já foram compartilhados comigo, mas eu não posso, né? Para não ser antiético, né? Aqui. Mas assim, mas o que acontece? Tem muitas coisas, irmãos, que as pessoas demonstram na hora que ficam irritados. E é isso que eu quero te trazer. É isso que essa live aqui, o propósito dessa live, o propósito desses momentos que a gente passa aqui, todo sábado, nesse mesmo horário. O propósito aqui é te levar a ter consciência de que você teve uma vida, de que você precisa olhar para a tua vida, de que você precisa olhar para a tua história. Olhar e ver, tem alguma coisa que você não conseguiu, tem alguma coisa que você não está conseguindo, tem alguma coisa que está acontecendo que é estranho para você, que talvez esteja no teu inconsciente, que você precisa despertar isso, você precisa trazer isso para ser curado, para ser libertado. Se tiver, você precisa de ajuda, você precisa de alguém para pegar na tua mão. E é isso que nós estamos aqui, nos dispondo, nos propondo, né, a estar com vocês. Nosso horário já está terminando, irmãos. E só para finalizar, não esquece, você é filho, filha amada de Deus. Você é imagem e semelhança do Criador. Deus te criou com um propósito. Você precisa de ser curado, de ser acolhido, de ser abraçado, de ser aí tratado totalmente. O Senhor tem cura para a tua vida. Né? A vida não é só isso. A vida não é só isso. Você tem muito mais. Talvez você tenha vivido relacionamentos que não dá certo, você tem vivido uma vida de agressividade, você tem sido uma pessoa arrogante, prepotente, e você precisa ser curado, você precisa ser alcançado, você precisa ser tratado. E o Senhor quer te tratar, o Senhor tem te dado essas oportunidades. E essa é uma das oportunidades. Se você precisar de alguma coisa, me chame, estou à sua disposição para estar com você, para ajudar você naquilo que nós tiver, naquilo que nós pudermos, nós estamos à disposição. Eu quero convidar vocês também para visitar o nosso site, para conhecer o nosso projeto, para ajudar. Natália, que benção te ver por aqui, meu amor. Seja bem-vinda. Então, assim, para que você possa,
sabe? Entender um pouco mais desse projeto que nós estamos aqui fazendo. Entra lá no nosso site, né? www, a Fernanda pode colocar aí para vocês, tá? projetoresgatevidas.com.br, tá? Você pode colocar Projeto Resgate, você vai achar lá, tá? E você vai entender um pouco mais desse projeto. Amanda, Deus abençoe sua vida. Nós já estamos finalizando, mas é uma honra receber todos vocês que passaram por aqui, todos vocês que vão ver essa live depois, todos vocês que estão aqui conosco. Que Deus possa abençoar grandemente. Mas eu quero convidar você, convocar você. Entra lá, olha, tá aí o link. A Fernanda colocou aqui. Então, faça isso, visita lá. Conheça o nosso projeto. Faça o que você sentir no seu coração ali. Nós estamos com um propósito, e esse propósito, nós estamos orando por esse propósito, nós estamos trabalhando por esse propósito. Não é um propósito só, nós estamos aqui só para isso. Não, gente, nós estamos trabalhando por esse projeto. O Senhor tem colocado fortemente no nosso coração. Nós estamos trabalhando por esse projeto. Esse é o meu projeto, esse é o meu objetivo aqui na Holanda, de trabalhar por esse projeto. Então, que Deus abençoe, que Deus alcance cada um. Quero convidar você a fechar os seus olhos por um segundo aí, 1 minuto que seja. Fecha os teus olhos e fala: Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por essa tarde. Eu agradeço ao Senhor pelas palavras que Ele colocou nos meus lábios, que se foi edificante para alguém, se falou com alguém, que essas pessoas possam ser, meu Pai querido, levantado, despertado, que eles possam ser alcançados, curados, libertados para a glória do Senhor, Pai. Que eles sejam pessoas, meu Deus, que vão buscar a sua cura, a sua vida, Pai, de volta. Em nome de Jesus, que o Senhor visite o teu lar, que o Senhor fique contigo, que você tenha um fim de semana abençoado, honrado, para a glória e honra do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe, um beijo no seu coração. Se vocês puderem, eu vou colocar aqui, tá? Olha, que lindo esse efeito. Eu quero que vocês façam um print, que vocês coloquem lá e me marquem, tá? Me marque. E coloca comentários, se vocês quiserem, tá? Pode colocar comentários, pode mandar para os seus amigos. E no próximo sábado, às 17h07, daqui às 12h07 do Brasil, nós estamos juntos de novo, para a glória do Senhor. Um beijo no seu coração, Deus abençoe sua vida. Continue buscando o Senhor, continue firme, que a sua semana seja abençoada para a glória e honra do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe. Fica com Deus.